Queridos, vamos abrir as nossas Bíblias. Antes, porém, gostaria de saber quem nos visita hoje pela primeira vez. Existe alguém que nos visita? Não? Todos? Que bom. Nós temos muitos visitantes. Abra sua Bíblia em João, no capítulo 3. João, no capítulo 3, é o texto que Deus me deu nesta semana. Na verdade, eu não procuro na Bíblia uma palavra. Eu oro e busco que Deus me fale onde eu devo pregar. Essa é a minha experiência. E Deus me levou a esse texto. E é o texto também que eu ministrei na semana a um grupo de advogados que a gente ministra toda semana. Eu vou lê-lo. Antes, porém, eu quero trazer esta informação que este texto talvez seja o texto mais central das Escrituras em termos de revelação. Porque o versículo 16 aqui é o resumo de toda a Bíblia. Aqui é dito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Normalmente nós tiramos versículos e meditamos em partes, quando a verdade é um escopo geral. Então é muito interessante eu compreender todo o capítulo, ou os capítulos que estão falando do mesmo tema. Então nós vamos meditar, na verdade, em todo este capítulo 3 de João. Feche os teus olhos neste momento, você que está desejoso, você que tem necessidade, você que percebe que Deus é grande, é poderoso, é maravilhoso, e que a tua vida não tem outro lugar senão nas suas mãos. Feche os teus olhos e ligue o teu coração, não simplesmente a mente, mas o teu coração a este Deus maravilhoso. Querido Deus, a Bíblia, a tua palavra, este compêndio de revelação está diante de nós. Estamos participando, estamos nos inteirando neste capítulo 3 de João. Haveremos, Deus amado, de caminhar aqui, especialmente com o Espírito Santo, na instrumentalidade, na medida da revelação de Jesus Cristo, o unigênito do Pai. E nós viemos aqui nesta noite simplesmente para sermos alvos da tua misericórdia, da tua graça, para que o teu entendimento penetre no nosso coração de tal sorte que a palavra venha residir em nós e gere fé para que possamos praticá-la devidamente. Dá-nos a tua unção, a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, se você quiser acompanhar aqui esse texto e permanecer com a Bíblia aberta, você pode. Eu não vou ler o capítulo todo, mas é um capítulo extremamente conhecido e importante com relação aos eternos benefícios que a pessoa tem pela aproximação do mestre dos mestres, que é Jesus. Aqui nos conta neste texto sobre um homem. Havia um homem, e aqui o texto diz que o nome dele era Nicodemos. Esse homem está presente neste cenário
E na altura da sua vida, na altura do seu conhecimento, na altura da sua experiência, ele é atraído. E logo ele se deixa levar por esta atração. E ele tem a ousadia de ir procurar Jesus durante a noite. A noite é um lugar normalmente separado para o descanso, segundo a palavra de Deus. Mas o curso deste mundo torceu este período de tempo para que nós busquemos na noite as coisas que possam mais trazer prazer à nossa carne. Mas também a noite é um lugar propício quando temos necessidade, tanto na noite como no dia, de nos aproximarmos de Deus. Eu mesmo tive já várias experiências de madrugada e perceber que na alta noite, na alta madrugada, quando eu incomodado com alguma coisa na minha vida, a resposta de Deus foi bem rápida com relação àquele momento que eu pude deslocar-me e me aproximar de Deus na madrugada. Há um segredo aqui que está nas Escrituras, é como um mistério, mas a Bíblia diz que aqueles que cedo buscam, rapidamente buscam, ou na madrugada buscam, eles buscam e serão, e a encontrarão. Queridos, esse homem está procurando Deus, não sei de que horas, mas é na noite. Não havia luz como nós temos. As luzes à noite eram luzes de vela, luzes que não iluminavam devidamente. Este homem Nicodemos, então ele passa a ser um personagem importantíssimo para nós. Talvez pudéssemos até dizer que ele é o nosso irmão. Eu quero crer que ele teve de fato uma experiência íntima com Jesus, porque ele foi um instrumento para descortinar, para mexer com o Mestre. E toda pessoa que se apresenta, que vai a Jesus, na verdade é um afortunado, é um abençoado, porque ele tem como retirar. Jesus sempre, e até hoje, a cada momento, e a cada segundo, e a cada instante que eu e você nos aproximamos dele, ele tem coisas novas e coisas maravilhosas para distribuir, se correspondendo à nossa necessidade. Este homem era um doutor da lei, era um homem profundo conhecedor da teologia do Antigo Testamento, era um homem que não precisava ensinar muita coisa. Nenhum ser humano tinha muita coisa a falar a ele, na sua área, ele era o que falava. E quando ele chegava no lugar, ele não ouvia, ele falava, porque ele tinha na verdade muitas informações, mas agora ele vai diante de Jesus de noite, não para falar simplesmente, mas para ouvir. É muito interessante isso. Quando estamos diante de Jesus, aprendemos a sossegar o nosso coração, porque Ele tem muita coisa para falar com relação à minha vida, à sua vida, à nossa existência, o nosso futuro, o porquê destas coisas, o porquê deste comportamento, aonde está a raiz, aonde está o centro, o âmago do problema. Então ele indo à noite, ele vai diante de Jesus. Queridos, que coisa impressionante. Nicodemos foi ter com Jesus, foi ter com o Salvador, foi ter com o Messias. Ele não sabia exatamente quem era, mas ele foi. Ele teve essa ousadia de se aproximar de Jesus. Era algo realmente muito difícil, queridos, estar diante de Jesus, e ainda é. Por causa dos olhos que veem tudo, por causa dos ouvidos que ouvem tudo, por causa da capacidade de penetração, e por causa também, principalmente, nós seres humanos temos muita dificuldade com isso, por causa da capacidade de confrontação. Então Jesus era uma pessoa de
difícil enfrentamento. Alguém que ia diante dele deveria estar preparado psicologicamente, emocionalmente, para resistir esta avalanche de verdades, e nem sempre nós gostamos de ouvir a verdade. Eu te pergunto, você gosta de ouvir a verdade? Pergunta para o seu irmão, você gosta de ouvir a verdade? Será que a gente gosta mesmo? E ele diz a Jesus aqui, o que eu quero fazer nesta noite? Eu já tenho pregado nesse texto algumas vezes, em vários lugares, mas eu quero retirar verdade desse texto e pontuando-as e tentando trazer a interpretação daquilo que está sendo meditado. Ele vem diante de Jesus, e quando eu estou dizendo ele vem diante de Jesus, eu quero lhe dizer, eu e você somos Nicodemos, então nós também vamos diante de Jesus. Então ele chega diante de Jesus e diz: mestre, ele chama Jesus de um ensinador. Ele está aqui projetando simplesmente quem é Jesus para ele. Isso é uma fonte muito grande de interação e de compreensão. E a pergunta que se impõe aqui, Jesus já fez essa pergunta: quem eu sou? Quem dizes os homens que eu sou? E de repente nós podemos cair aqui nesse ponto. Quem é Jesus para você? Logo, a expectativa que eu tenho de Jesus revela quem ele é para mim. Então ele chama Jesus de mestre, porque para ele Jesus era apenas um mestre, e um mestre vindo de Deus. Aí ele faz um raciocínio lógico, dizendo o seguinte: presta atenção, ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Para ele Jesus era um mestre que Deus estava com ele, e a prova disto eram os sinais que Jesus operava. Nós também vivemos estas situações conflitantes, quando nós estamos diante de ministérios e diante de operações, e falamos: aquela pessoa ela é de Deus, porque ela tem um determinado conhecimento e há sinais que operam na vida dele. Mas não é bem assim. Isto não é testamento de ver o reino, porque os sinais são e acompanham a palavra. Estes sinais acompanharão aos que creem na palavra. A palavra por si gera sinais, e a gente já está cansado de ver muitos escândalos de pessoas que pregam a palavra, não vivem a palavra, mas a palavra opera. Então a gente vai confundindo as coisas, e ele está confundindo as coisas com Jesus. Ele está dizendo uma coisa que a gente muito diz no nosso tempo, e que a gente acredita muito no nosso tempo, mas a coisa não é bem assim. Aí Jesus o confronta. Jesus confronta a sua posição. Então Jesus diz aqui no verso 3, ele fala: Nicodemos, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Eu fiquei pensando sobre isso, ver o reino, nascer de novo. Esta é uma doutrina que precisa ser pregada nos nossos dias. Esta é uma doutrina levantada por um movimento chamado Anabatistas, que depois tornou-se a Igreja Batista, que batiza, que rebatiza. Esta verdade foi levantada por Deus de uma forma muito ampla, num determinado tempo da história da igreja. Porque o que aconteceu na igreja é que a igreja começou a crescer, e ela começou a ficar cheia de pessoas, mas sem de fato terem
muitas delas, a maioria delas, um novo nascimento. Jesus está ferindo alguma coisa aqui? Não é só na questão de Nicodemos. Jesus está ferindo uma situação gravíssima que está vivenciando na igreja de hoje. Jesus está falando: se você não nascer de novo, você não pode ver o reino de Deus. Então, o que Jesus está tocando por inferência é a nossa rapidez e a nossa facilidade de nos tornarmos religiosos, de nos tornarmos organizados na nossa mente. E na nossa mente, então, nós sabemos os ritos, participarmos das coisas e entendemos porque eu vou e porque eu faço isto e aquilo. Eu vou à igreja uma vez por semana, eu faço isto, eu faço aquilo, então eu me torno enquadradamente um religioso, e que são sinais, na verdade, de quem nasceu de novo. Mas eu posso ter todos estes sinais e não nascer de novo. E eu quero falar aqui um pouco também, nesse momento, sobre esta doutrina do novo nascimento. Queridos, ele está dizendo: quem não nasce de novo não vê o reino. E ele está ali implantando o reino de Deus na terra. Não vê. Não vê. Pensa que vê e não vê. E ele está dizendo a Nicodemos: você acha que sabe, mas não sabe. Você pensa que vê e não vê. Você pensa que entende, mas não entende. Você não vê o reino de Deus. Isso trouxe de fato uma confusão na cabeça de Nicodemos. E está aqui registrado aqui no verso 4, onde Nicodemos diz assim: mas como? Pastor, como? Você pode estar perguntando: como pode um homem nascer de novo, sendo velho? Ele está dizendo: olha, como que posso eu ter um novo nascimento? Pela inteligência dele, pela habilidade que ele tem, esse homem letrado. Ele não está falando simplesmente de voltar e nascer de novo. Ele está falando sobre a questão de um homem experiente, vivido, acostumado, um homem, uma mulher já com vícios, um homem já com vícios de costumes diários. Estou falando vícios tudo é vício, na verdade, de costumes taxados, marcados. Como que uma pessoa pode ter uma nova existência? Como que é possível, na nossa linguajar aqui, uma pessoa que nasceu e se entortou na vida, um pau torto, voltar e tornar-se algo reto? Que é possível? E a pergunta que se instaura dentro do seu coração e do nosso coração é: será que é possível mudar o rumo das coisas? Se eu tenho um comportamento deficiente, uma mente relapsa, um comportamento desequilibrado, será que eu posso? E eu tenho condição de repente, mudar esse comportamento? Será que eu posso voltar? Ele também faz uma pergunta sobre a reencarnação aqui, que essa é uma doutrina antiga e herética, errada. Ele diz assim: pode entrar no ventre de sua mãe e nascer? Ele está dizendo assim: então será que de repente o senhor está falando de nascer de novo? Pode acontecer isso? Aí Jesus, no verso 5, ele começa a explicar isso. Olha que interessante, ele diz: em verdade te digo, se alguém não nascer da água e do Espírito, letra maiúscula, Espírito, não pode entrar no reino de Deus. Aqui ele não fala mais ver, ele fala de entrar. Não pode entrar. Que coisa impressionante. Que coisa impressionante. Jesus está falando: se a pessoa não nascer da água, normalmente, como toda criança nasce da água,
e não nascer do Espírito. Aqui Jesus começa a mostrar algo extraordinário que vai revolucionar todo o pensamento da humanidade cristã. Ele vai falando de um novo nascimento ocasionado pelo Espírito Santo, que o Espírito Santo ele realiza. Ele não está dizendo a Nicodemos algo que Nicodemos pode fazer naquele momento. Nicodemos não pode. O Espírito Santo não havia descido ainda. Mas ele está dizendo: Nicodemos, você não pode ver o reino se você não ver, e você não pode ver e não pode entrar no reino se você não nascer de novo. Queridos, esta é uma operação extraordinária. Ela não dura mais do que um milésimo de segundo. É um momento que nós abrimos o nosso coração e nos entregamos totalmente a Deus, e Deus gera em nós, dentro do nosso ser, do nosso íntimo, uma nova criatura. Uma pessoa que nasce de novo, ele começa a ver o reino, ele entra no reino de Deus, ele é participante das coisas de Deus, ele tem uma visão das coisas de Deus. É como uma criança que nasce e tem desejo e grita pelo leite materno. Uma pessoa que nasce de novo, ele também grita pelo leite espiritual. Ele tem desejo, ele tem fome, ele tem condição de compreender as coisas. Ele começa no estado primeiro de criança, e ele vai se desenvolvendo, e ele vai crescendo, e ele vai se aprimorando, e ele vai dependendo a cada dia de Deus. E a pergunta que está presente aqui, e que eu até tenho medo de uma resposta absoluta diante de Deus, é: quem é aqui que nasceu de novo? É algo tão interessante, queridos, porque é necessário, urgentemente necessário, nós entrarmos nesse entendimento. Olha que Jesus explica aqui no verso 8. Ele diz sobre este Espírito, e ele diz assim: o Espírito sopra para onde quer. Eu estava na casa do pastor Florencio hoje. Ele falou coisas muito profundas que eu não vou esquecer mais na minha vida. Primeiro, ele contou sobre no começo do seu ministério. Isso foi muito comum no Brasil. Eu tenho 34 anos que eu sirvo a Jesus no tempo integral. Já na minha época, já vivenciei muitas perseguições, já vi muitas coisas, já participei de muitas coisas, já fui ameaçado de morte muitas vezes, já aconteceram muitas coisas estranhas, de repente só por pregar o Evangelho. Mas ele contando que eles entregando folhetos e entregando exemplares da Bíblia, partes da Bíblia, foram ameaçados, vieram perseguindo, bateram neles, havia polícia envolvida no meio, e ali era uma situação complicada. Você não podia chegar numa cidade simplesmente pregar o Evangelho, não tinha essa liberdade tão grande. Tinha no papel, mas de fato as coisas eram muito sérias, e ainda é em alguns lugares. Mas ele falou uma coisa muito interessante, que eu já tive essa experiência várias vezes, e falou uma coisa que parece absurda. Quando ele falou, ali familiares deles estavam ouvindo, ele falou assim: vocês não podem imaginar o prazer que se tem quando se sofre por amor ao Evangelho. A coisa parece que era absurdo, mas é uma coisa real. Você vê que o Evangelho ele é contrário. Você vê que se quebrar-ver e entrar no reino é algo muito interessante. Quando você vê alguém, como por exemplo pastores do Oriente Médio, ou na história da igreja, que morreram pelo Evangelho, ou que sacrificaram pelo Evangelho, há um prazer, há uma alegria tão estuante que entra dentro do coração, da alma, uma realização que jamais pode ser descrita. É o prazer de Deus. Esse prazer talvez você tenha sentido quando você renuncia a alguma coisa preciosa
preciosa para a sua vida por amor a Jesus. Queridos, por amor a Jesus, nós temos que renunciar tudo que atrapalha, mesmo que for o marido, mesmo que for filhos, mesmo que for qualquer coisa, por amor a Jesus. O amor a Jesus em primeiro lugar. Fala comigo, o amor a Jesus. Em primeiro lugar. Isso é visão de quem já nasceu de novo. Isso é visão de quem vê o reino e entra no reino. Não há limites para esta pessoa. E Deus de fato tem coisas extraordinárias para fazer, para realizar sobre esta pessoa. Mas aqui ele está falando sobre o vento de Jesus. E ele fala vento, e a palavra vento no grego é a mesma palavra para espírito. E ele começa a descrever quem é o espírito que haveria de governar sobre toda a obra dele na terra, que é o Espírito Santo que está governando aqui. E ele está dizendo ali, o Espírito, verso 8, que coisa impressionante, ele sopra para onde quer, isto, ele vai aonde ele quer. Você ouve a voz dele, vocês têm ouvido, mas você parece que não sabe de onde vem nem para onde vai, porque ele fica onde ele quer fazer. Assim é todo que é nascido do Espírito. Queridos, ele está falando sobre liberdade. Fala comigo, liberdade. Queridos, não há maior liberdade do que servir a esse Jesus. E você fica movido por este Espírito. E este Espírito te leva para cá. E este Espírito te leva para lá. Este Espírito te ensina o caminho. E ele faz o que ele quer na sua vida. E uma coisa muito interessante, o que ele tem para mim e para você são coisas extraordinárias. Aleluia! Nesta terra e no céu. Quando o texto diz aqui que o Espírito sopra para onde quer. E olha, diz o verso 9 aqui. Nicodemos fala isso. Como? Ele diz aqui como? Verso 9. Perguntou-lhes Nicodemos, como pode ser isso? Aí no verso 10, Jesus responde: tu és mestre em Israel e não entendes. Você só entende de coisa humana. Você entende de coisa humana. E aqui Jesus vai falar, queridos, que o nível do entendimento dele. Ele está falando, olha, no verso 11, eu sei o que eu digo. Imagina, queridos, você hoje, no século 21, voltar para o século I e ter que explicar coisas da sua vida do século 21 para alguém que nunca ouviu falar nem dos nomes. E falou, como que você se locomove no século 21? Ele falou, não, eu tenho um carro. O que é carro? Eu tenho um carro, ele é de lata, ou ele também tem uma parte de plástico, tem bancos de couro, eu ligo, são coisas que não tem como explicar. Como que você fala? Eu pego um aparelho assim e eu falo. E a pessoa ouve de que lugar? Do outro lado do mundo ele pode ouvir o que eu estou falando. Por que eu estou falando isso? Você imagina alguém que veio do céu e desceu à terra e vai explicar as coisas. Então ele tem que explicar nas palavras que a pessoa possa ouvir e que a pessoa possa entender. Então ele está dizendo, olha, eu sei o que eu estou dizendo. Jesus não entra em muita explicação. Eu sei o que eu digo, eu sou testemunha. E diz no verso 12, diz aqui no verso 12, se eu estou conversando com você, Nicodemos, e eu estou falando, na verdade, que eu estou falando que para você é uma coisa muito complicada, sobre coisas terrenas, e se eu te falar das coisas celestiais, você não vai entender nada. Aí ele diz, eu sou o que subi e eu sou o que desci. Jesus não nasceu, ele desceu, ele foi e ele sobe e ele desce, e ele então é eterno. Mas aqui no verso 14 tem algo muito profundo, que é muito interessante a gente saber. Jesus fala uma coisa assim, sobre ele.
Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Deixa eu explicar isso para você. O povo desobedeceu. O povo foi rebelde. O povo fez coisas que desagradou profundamente Deus. E a consequência foi a entrada de Satanás na vida deles. E as serpentes entraram no arraial dos filhos de Israel. E iam mordendo, e eles iam morrendo aos milhares. Aí Moisés intercedeu. E Deus mandou que pegasse, que se fizesse uma serpente de bronze, levantasse sobre uma haste, e todos os que olhavam para aquela serpente, naquele exato momento eram salvos, eram curados. E esta serpente de Jesus representa-o no Antigo Testamento. Está dizendo, como a serpente que foi levantada por Moisés, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Jesus, na verdade, foi levantado na cruz. Queridos, que coisa tremenda isso. Deixa este mundo para lá neste exato momento e as tuas preocupações, e se volte agora para a cruz. A cruz está no centro do universo. Todos os olhares do passado, do presente e do futuro estão olhando para a cruz. Você está aqui por causa do sacrifício de Jesus Cristo no seu lugar. Do mesmo jeito que Moisés levantou a serpente, Jesus está dizendo que ele seria levantado e ele atrairia todo o universo para ele, e assim foi. E hoje nós olhamos para Jesus e a gente tem a vida eterna. Hoje nós olhamos para Jesus e quando recebemos o verdadeiro Evangelho, a gente sabe que precisa, que necessita vender tudo, dar tudo o que tem, por amor a Jesus, ou se necessário for. Eu sempre me lembro, quando eu conto, antes de conhecer minha esposa, eu comecei a namorar uma moça que era, depois que eu me converti, muito rica. O pai tinha muitas fazendas, tinha uma seguradora e gostava muito. Ele tinha apenas duas filhas. E ele dizia, muitas vezes fazia isso comigo. Ele me levava num dos lugares da casa, tinha uma salinha lá reservada para ele conversar. Ele olhava para mim e falava: você é meu filho, tudo que eu tenho é teu. Eu tenho duas filhas e eu preciso de um homem. Tudo é teu. Eu conheço você, conheço o teu caráter, aprovo totalmente o teu relacionamento, eu te dou tudo isso. Pode casar com a minha filha, eu compro apartamento, eu pago os teus estudos, eu monto empresa para você, você me ajuda nas minhas coisas, o que você quiser, o que você quer, eu te dou. Mas deixa eu me estar, deixa de ser pastor. Como é bom nós termos um verdadeiro ensinamento, desde sempre. Como eu aprendi que Jesus não tem preço. Eu aprendi que para morar no céu, se necessário for, eu devo renunciar tudo que eu tenho. Eu aprendi que eu não poderia. Agora você fala: pastor, você não poderia ser crente? Não, meu chamado era para ser pastor. Então eu não posso abandonar aquele chamado que Deus me chamou e chamou a você. Servir a Jesus é esse entendimento. Quando eu olho para Jesus, eu estou dizendo: o Senhor é a única saída e a única esperança para a minha alma. Queridos, como é sério isso? Como é sério isso da questão de ter a vida eterna?
vida eterna não é coisa simples, não é barata, é caríssimo para Deus e para você. Se não, veja no verso 16, apenas o único versículo que eu li para basear esse texto, esta mensagem. Diz aqui a Bíblia, olha o que Jesus disse: porque Deus amou o mundo de tal maneira. Essa expressão, ouça bem, é importante. De tal maneira, quando foram traduzir a Bíblia pela primeira vez, do grego, quando chegaram nesta expressão, não tem palavra correspondente a tal maneira. Os tradutores, eles traduziram todo o Novo Testamento e não conseguiam encontrar uma expressão que fosse mais próxima àquilo que Jesus disse, porque esta palavra é muito forte. É como querendo dizer: Deus amou o mundo enlouquecidamente, Deus amou o mundo totalmente, de tal maneira. Então eles colocaram, depois de muita discussão, porque tradução não é brincadeira das escrituras, tem que ser exatamente o que está aqui escrito e colocar em outra língua. Então eles, de tal maneira, queridos, o amor de Deus, aqui, eu quero que você preste muita atenção, porque é a primeira vez que é colocado uma expressão que não se conhecia em termos usual na época. Escuta bem, esta palavra foi usada por Jesus no grego, a palavra ágape, não se falava. A língua grega é uma língua muito mais rica do que a nossa na sua expressividade. Nós temos uma palavra só para amor. No grego tem muitas palavras para amor, e são muitas, mas eu quero dizer apenas três. Primeiro, o amor no grego é filéu. É esse amor que eu sinto de amizade, é esse amor que eu sinto de marido e mulher. Este é um amor filéu, é um amor de companheirismo, é um amor que a gente sente atração também, é um amor ligado à pessoa, é um tipo de amor. Se conhecia esse tipo de amor. Outro tipo de amor, que é outra palavra no grego, que é eros, que é o amor da carne. Eu conheci uma pessoa, e conheci bem, e ele não conhecia Jesus, e ele teve um filho fora do seu casamento, então ele deu o nome para esse filho, na sua ignorância, de eros, que é o amor da carne, que é o amor feito só por atração, que é o amor daquele sexual apenas, é o amor daquela movimentação. Isso também é um tipo de amor. Mas esta palavra ágape era um amor que existia, essa palavra no grego, mas que não era utilizada, porque ninguém havia concebido e encontrado um tipo de amor como esse. No grego, ágape era este amor que fazia tudo por tudo. Queridos, preste atenção. Ninguém teve contato e teve entendimento com alguém que pudesse amar desse jeito. O amor que Jesus está mostrando, que é o amor de Deus, é o amor que Ele ama porque Ele ama. Não porque você faz o bem, nem porque você faz o mal, mas Ele te ama da mesma forma. Ele ama tanto o Filho unigênito dele, como Ele ama você da mesma maneira. É o amor de Deus. O amor. Então este é amor que Jesus revela aqui nas Sagradas Escrituras. O amor de Deus. Então diz: Deus amou o mundo de tal maneira que deu este amor dá. Este amor não busca receber, Ele simplesmente dá. E que amor é esse? E deu o quê? Deu o Filho unigênito. Todos nós precisamos saber disso. Nós somos filhos por adoção. Jesus é o único Filho unigênito. Nós passamos a ser filhos de Deus, e Jesus passou a ser o primeiro, mas Ele é o unigênito, o único Filho. Deus permitiu que o seu Filho entrasse numa aventura.
Deus permitiu que o seu filho fosse introduzido nesta terra. Nesta terra ele veio como uma luz. E ele diz: eu vim, a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz. Esse ponto eu quero frisar aqui para mim e para você. Tomara que seja esta uma lição que vai quebrar toda a ligação com o pecado, com o vício, com a contrariedade, com o adultério, com o engano, com a mentira, com o nervosismo, com o desequilíbrio. Aqui o que a palavra de Deus está dizendo? Olha o que a palavra de Jesus está dizendo: a luz veio ao mundo. Sou eu. E a questão está no amor. A questão está no amor. A luz veio ao mundo por causa do amor de Deus. E os homens que estão na terra aceitam a luz ou rejeitam a luz por causa do amor. Diz aqui o texto: e a condenação é esta. Olha que coisa. E o julgamento é este: a luz veio ao mundo, os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Jesus continua dizendo aqui que quem é que faz o mal aborrece a luz, não gosta da luz, não gosta da luz, não gosta da luz. Ele faz o mal. Se você apresenta a luz, ele corre. Por quê? Porque ele não quer a luz. Porque a luz, ela ilumina. A luz não tem mentira. A luz clareia. Jesus é a luz. Jesus é a verdade, a clareia a pessoa. Mas se eu pratico a luz, e se eu entro na luz, então eu tenho agradabilidade da luz, porque eu estou praticando as obras de Deus. Queridos, Jesus está nos dizendo algo muito importante nesta noite. E eu vou te dizer uma coisa. E essa palavra não é para mim simplesmente, não é para você simplesmente, é para todos nós. Escuta o que eu estou te falando. O problema está no amor. Não é o diabo o teu problema. Ele já foi vencido. Não é o diabo. Não são as maldições que ora visitam. Não é estes os teus problemas, porque eles podem ser vencidos facilmente. Já foram vencidos. O nosso problema é o amor. O amor por aquele tipo de comportamento. O amor por aquele tipo de reação. Na verdade, nós nos damos a permissão de fazer e de viver desse jeito. Viver relaxadamente a obra de Deus. Viver com esses nervosos. Viver com esses desequilíbrios. Viver com esses pecados. Porque nós amamos. Então, sério isso. Agora, pastor, o senhor está sendo duro. Não. Jesus está sendo o que está falando aqui. Sou eu que estou falando. Eu estou só apontando o texto. Jesus diz aqui nesse texto, eu não falei para você, mas ele diz que ele não veio para condenar. Eu também não estou aqui para condenar você. Misericórdia. Se eu condenar você, eu também sou condenado. Mas chegou a hora de você amar. Chegou a hora de você amar. Aonde está o teu coração? Ah, pastor, eu não aguento. Então você ama mais. Você precisa amar menos. Aonde está o teu coração? E aqui fica algo dizendo no nosso ser que nós podemos, queridos. Aquele que nasce de novo vê e entra no reino de Deus, e no reino de Deus há libertação e segurança. Queridos, nós somos frutos do nosso comportamento.
Você não é santo demais, que foi perseguido a vida toda, e não é nada disso. Somos frutos do nosso comportamento, daquilo que nós semeamos. Por isso nós temos que hoje, simplesmente, que Jesus fala: olha para mim, se você crê, você tem a vida eterna. Eu quero concluir falando para você hoje o que é a vida eterna. Vida eterna não é viver eternamente. Vida eterna é viver plenamente a partir de agora eternamente. Vida eterna é ter a capacidade da vida de Jesus, é ter o entendimento de Jesus, é começar a viver o reino de Deus aqui na terra. Passamos por dificuldades, não estou falando de dificuldades, eu não estou falando de opressões, eu não estou falando de perseguições, eu não estou falando de doenças, eu não estou falando nada disso. Eu não creio também no evangelho que a pessoa vive sem passar por essas dificuldades. Eu não estou falando sobre isso. Estou falando de permanecer vitoriosamente, com alegria no coração. O reino de Deus é alegria, paz. Reino de Deus, queridos, é a certeza absoluta da vitória. Só vai estar eternamente com Jesus quem crê totalmente em Jesus. Eu te convido nessa noite. Pastor, eu sou servo de Jesus. Será? Pastor, eu sou servo de Jesus. Será? Quem é servo de Jesus? Eu tenho um camarada aí que vem aqui, anda e faz e volta, entra tal, e ele chega aqui na minha casa, na minha igreja, e fala: pastor, eu sou teu servo. Eu falo: que servo, cara? Servo nenhum. Você não é meu servo, nada, nunca te vejo aqui. Você não faz a minha vontade. Quando eu preciso de você, você não está. Que servo é esse, cara? Mas eu vim aqui buscar o meu salário. Mas você vem, que salário? Que recompensa você quer ter de mim? Eu estou falando humanamente para a gente entender. Então uma pessoa fica procurando Jesus e fala: Jesus, eu vim aqui buscar mesmo. Que bênção é essa que você veio buscar? Você tem que ser meu servo. Se você é meu servo, eu sou responsável por você, eu te abençoo. Mas se você não é meu servo, eu não sou responsável por você. Vocês estão entendendo essas colocações? Chegou a hora de nós decidirmos. Chegou a hora de nós decidirmos a quem que você vai servir. Quem que eu vou servir? Decida. Eu tenho essa ousadia de falar com você: decida. Ou aos deuses que você servia no passado, que te trouxe tantos problemas, ou ao Senhor Deus. Decida a quem você vai colocar o teu coração, e você verá que as coisas vão se abrir. Aleluia. Quando você dizer sim, quando você vier à luz, a luz vai iluminar dentro de você. Aqueles quartinhos escuros serão iluminados. Não tem lugar e posição mais linda diante de Deus do que um pecador arrependido, humilhado, que confessa o seu pecado. Muitos de nós temos confessado, mas não é só confessar. Abandona o pecado. Eu posso fazer isso pela força, pelo poder do Espírito Santo. Vamos ficar em pé. Queridos, esta nossa... Olha, escuta bem, preste atenção que eu vou orar. Essa vida é chamada na Bíblia de leve e momentânea tribulação. Se você permanece fiel, preste atenção, nessa leve e momentânea tribulação, você vai receber um peso extraordinário de glória. Feche os teus olhos.